Estamos juntos mais uma vez, estamos no mês de outubro, no mês da luta contra o câncer da mama e da conscientização sobre o TDAH, que é um transtorno neuro. Nós temos aqui a doutora Odete, que é psicóloga clínica, que vai desenvolver um pouquinho mais sobre este transtorno. Estamos aqui com a professora Odete, formada em Psicologia Clínica, que vai nos falar um pouquinho sobre o TDAH, que é um transtorno neuro. Causas, consequências, do lado bom desse transtorno e como é que podemos conviver com pessoas portadoras de TDAH e, se formos também, como é que podemos nos comportar dentro da sociedade, como empreendedores, como é que é um empreendedor com TDAH e, se for um funcionário dentro das nossas empresas com TDAH, que tratamento devemos dar? Vamos ouvir agora da nossa digníssima professora Odete Monteiro. Obrigada, doutora Augusta, mais uma vez pelo convite. Estamos aqui, por sinal, estamos no mês em que fala-se do cancro da mama, um outubro rosa, como é do conhecimento de todos. Estamos a lutar com uma doença. Graças a Deus, o Ministério da Saúde lançou agora uma vacina, o HPV, para as meninas e adolescentes. É um avanço na medicina, é um avanço para o país, é um grande ganho. Por hoje, os transtornos no nosso país parece que nos redescobrimos hoje, porque a psicologia para nós é uma ciência nova, mas que não é tão nova assim, porque nós temos ali alguns precursores, Dr. Carlinho, a doutora Encarnação e outros, que já vêm a trilhar esse caminho há bastante tempo. O TDAH, o que é? É um transtorno, um transtorno neurobiológico que acomete a atenção. O que acontece? O hormônio responsável pela atenção e pela impulsividade vai apresentar algumas debilidades e isso vai, de alguma forma, acometer o desenvolvimento do indivíduo. Para nós, em Angola, né, o transtorno geralmente é mais diagnosticado por crianças, mas alguns sinais e sintomas também podem aparecer na fase mais adulta, porque há adultos que também sofrem de TDAH, há adultos que você olha para o indivíduo e assim só há olhos nu para as pessoas que têm conhecimento em psicologia, vamos dar conta que o indivíduo está acometido com esse transtorno. Mas o transtorno não é de todo um mal. Não é de todo um mal porque o transtorno tem as suas consequências, mas também tem algumas vantagens. Se nós formos a olhar para a história da literatura, existem famosos que fizeram muita coisa pelo mundo e foram diagnosticados com TDAH. Temos um exemplo do milionário, bilionário Bill Gates. Temos, na ciência, temos o nosso famoso físico, matemático Einstein. Esses foram diagnosticados com TDAH, mas não ficaram parados. Pegaram nas suas dificuldades e reinventaram-se. Então, como é que surge o TDAH? Tem várias causas, tem fatores multifacéticos. Alguns fatores são genéticos, pesquisas indicam que 60% a 80% das comorbidades vêm de progenitores que já viveram com ou têm TDAH. Mas também existem fatores ambientais. Por exemplo, uma mãe gestante, se durante a gestação tiver em ambientes tóxicos e tiver feito consumos de álcool, possivelmente
o recém-nascido poderá vir a ter algumas percentagens de TDAH. Então, os fatores e as causas são muito diversificadas. Hoje, no mundo corporativo, a gente pode encontrar um líder da equipe com TDAH, como alguns liderados também com TDAH. O que é que podemos fazer nestes casos? Primeiro, procurar ajuda médica. O tratamento do TDAH vai desde as psicoterapias até a utilização de fármacos. É possível viver com TDAH e ter uma vida saudável? É possível. Com ajudas e uma equipe multidisciplinar para ajudar o indivíduo a entender o que é que está a se passar à sua volta. Por quê? Porque o TDAH, como é um transtorno que está relacionado à energia psíquica do indivíduo, o indivíduo muitas das vezes tem dificuldade em parar por conta da sua energia. E o TDAH, muitas das vezes, vai se dividir em níveis. Pode ser com hiperatividade ou com déficit de atenção. Há quem é TDAH com hiperatividade. Há quem é TDAH com déficit de atenção. Então, o empreendedor, no caso das empresas, se tivermos um funcionário com TDAH, precisamos entender qual é o TDAH que tem o meu funcionário, se é déficit de atenção ou hiperatividade. E é o combinado, né? E há o combinado que temos com déficit de atenção e hiperatividade. Eu acho que esses são os mais difíceis de lidar, são os dois polos, né? Sim. E muitas vezes o TDAH é confundido com depressão e ansiedade. Na fase adulta, muitas vezes a gente vê um indivíduo e pensamos que está deprimido ou está com ansiedade, mas ele é TDAH. Por isso que o diagnóstico muitas das vezes leva muito tempo até nós dividirmos as águas, se ele é hiperativo, se ele tem déficit de atenção somente. O que é que as empresas devem fazer? O que é que os empreendedores devem fazer? Primeiro, é um pouco difícil porque as nossas empresas não primam pela saúde mental. Se nós formos nas empresas e andarmos nos recursos humanos, são poucas empresas que têm uma área para a saúde mental. Mas devíamos já passar a pensar nisso, porque, conforme dissemos no princípio, o TDAH, alguém que está acometido com TDAH, tem muito para dar. Por conta da energia dele, são pessoas criativas, são pessoas resilientes também, só que não conseguem trabalhar muitas das vezes em ambientes poluídos, com muito barulho, porque em si só ele já produz muita energia. Então, os outros barulhos que vêm do exterior fazem-lhe confusão, mas é possível sim trabalhar com pessoas que têm TDAH e podem trazer grandes valências para a empresa por conta da criatividade que eles têm, da imaginação que eles têm. Só precisamos que trabalhemos um pouco mais, compreendamos o mundo deles interno, para que consigamos avançar e juntos alavancarmos a empresa. Muitas das vezes o barulho que a doutora enfatizou não é só o barulho de música ou de vários colegas, é o sentido de muitas ordens. Pesquisei também que os TDAH têm dificuldade de cumprir ordens, principalmente existem patrões ou chefes, líderes, diretores, que podem dar várias tarefas a uma só pessoa. E uma pessoa só, sem TDAH, já tem dificuldade de cumprir.
Agora, uma pessoa com TDAH piora, né? Não consegue cumprir muitas tarefas de uma só vez. Muitas vezes pensa que é preguiça, não fez porque não fez, não, a mente dele é que não funciona. Até ali, quando ele foca-se em alguma coisa, mesmo só aquilo. É aquilo que ele vai fazer, pode ficar o ano todo, o século todo, para tratar daquilo, mas o que a doutora nos deixou que normalmente as pessoas acometidas com esse transtorno são criativas. Porque a mente não para, está sempre a funcionar. E a doutora trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que ajudaram muito na ciência. Falamos também do próprio Thomas, né? Sim. Que fez a lâmpada, né? Ele não se sabia na altura que era portador de TDAH, foi expulso da escola. A própria mãe é que o ajudou a estudar. Ele estudou em casa por muito tempo, até que ele inventou a lâmpada, porque os professores fugiam. Diziam, é impossível, não temos como. É o que a doutora dizia aqui, dentro das empresas, às vezes, nós também fugimos dos nossos trabalhadores, mas são os criativos que fazem a empresa crescer. É como se estivéssemos desistir das pessoas. A mãe dele não desistiu, ele criou a lâmpada e, né, foi um grande marco para a ciência, senão estaríamos às escuras, né? E criou a empresa, empregou pessoas e foi um dos homens mais ricos também, né? Hoje, que Deus o tem, e tantos outros que nós ouvimos. Conversávamos há pouco tempo sobre eles serem muito criativos na área do cinema. Né? Muitos cineastas são TDAH. Um deles é o criador do Harry Potter. Aquilo só pode ser alguém que tem um cérebro. Aliás, os filmes feitos por cineastas com TDAH notam-se pelas encruzilhadas, pela natureza que eles mesmos trazem. Então, vou passar a palavra mais uma vez, doutora Helene, quais são os conselhos que deixa aqui, enquanto professora também em sala de aula, como lidar com esses estudantes a nível primário, a nível secundário, e na idade adulta, já no Instituto Superior de Universidades. Os gestores, tanto das universidades quanto das escolas a nível básico, deviam ter uma área só para a saúde mental. E nas empresas, os gestores têm que ter objetivos realísticos, porque não é possível, se com uma pessoa normal, sem nenhum transtorno, já fica difícil fazer N tarefas de uma só vez. Para um TDAH é um pouco mais complicado ainda. Então, alguns conselhos, algumas dicas que ficam é ter objetivos realísticos, fazer anotações para profissionais que têm TDAH, como eles são mesmo muito organizados só para eles, fazer anotações, temos aqueles lembretes, meter as informações sempre no placar da empresa, pelo menos o funcionário já sabe, olha, hoje a atividade é esta. Ter horários flexíveis, porque nós trabalhamos das 18 às 15. Há empresas que nem têm intervalo. E isso para uma pessoa normal já é desgastante. Para um TDAH fica mais difícil ainda. Então, se nós tivermos horários flexíveis, aqueles horários em que as pessoas param um pouco, conversam um pouco, depois volta, vai ajudar ele para reorganizar a forma dele de pensar. Porque ele já pensa corrido. Se o trabalho também for corrido, vai dificultar e compreendê-los como seres humanos que também estão ali para a empresa progredir. Porque não podemos excluir seres humanos. Não podemos excluir ninguém. Nesse universo de seres humanos, todos nós temos alguma coisa para dar. Não podemos falar, não, ele como é TDAH, ele fica ali e eu fico aqui. Não, isso é exclusão.
é excluir o outro. E exclusão muitas das vezes destrói as instituições e mata. Hoje vimos instituições que eram umas instituições de grande porte e do nada foram à falência. Por quê? Porque houve aquela seletividade que não é justa. Eu, porque sofro de alguma doença, me metem numa tarefa ali que muitas das vezes não gosto. E ou nem domino. Nem domino. Preparado para o que acontece no ensino? No ensino, todos nós temos uma formação. Mas há quem fez uma formação, mas não domina aquilo, domina outra coisa. Os TDAH têm muito disso de criatividade. Eles vêm com um currículo que diz que ele é técnico de informática, mas ele é bom em eletricidade. Você não vai lhe manter ali, só porque o seu documento diz que ele é formado naquilo, mas você já viu que ele é bom naquilo. Então devemos aproveitar todas essas valências, porque independentemente do diagnóstico que lhe foi prescrito, ele tem um cérebro maravilhoso. O TDAH tem um cérebro que os cristãos diriam só Deus para entender. E se nós pegarmos nesse cérebro maravilhoso dele, implementarmos na nossa instituição, no nosso empreendedorismo, a gente sai a valer. Porque eles não param. A cada minuto que passa, está a pensar. E sempre a pensar coisas novas. Então, as instituições, os gestores da empresa, se for possível, procurar um profissional de saúde mental, de vez em quando, trimestralmente, sai com os funcionários. Hoje, as empresas não têm lazer. No serviço hoje, a pessoa sai da sua casa e vai para o serviço. Não é só pelo valor monetário. A gente faz família nas empresas. Se a pessoa na família já não é compreendida, pelo menos encontra compreensão no serviço. Se TDAH, as famílias não têm conhecimento disso, lhe criticam, lhe fogem, lhe excluem. A empresa, se pegar nele, ele vai ser uma pessoa admirável. Algumas coisas não acontecem na nossa sociedade por conta também da cultura, e estamos a sair assim aos poucos nesse mundo de cultura e outras coisas mais. É a religião, mas nós vamos chegar lá, Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. É sempre bom, um prazer ouvi-la. É um prazer ouvi-la, sempre bom. Eu volto a convidar a doutora para nos falar do autismo. Sem problema, doutora. Que é um outro transtorno, agora muito falado entre nós, mas que deixou marcas também entre nós, tanto faz na área do empreendedorismo, dentro das próprias empresas e das escolas, até nas próprias famílias, porque existem encarregados que nem aceitam essa condição. O menino vai com 5 anos para a escola, ele não acredita, inclusive invocam situações espirituais. Então, eu vou pedir que a doutora volte outra vez para nos falar do autismo. Por hoje é tudo, estamos juntos, passamos essa grande reflexão.